que é o perdão? Comentários de Ken Wapnick ao livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Comentário. Nós começamos a parte 2 com o primeiro de uma série de 14 resumos que englobam o sistema de pensamento do Um Curso em Milagres. Seu assunto é o perdão, o único tema mais importante do curso. Os parágrafos 1, 4 e 5 descrevem o que é perdão, perdão das ilusões, e o 2 e 3 resumem o que ele não é, pensamentos de culpa que não perdoam. Citação: o perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados, tornando-os reais. Ele vê que não há pecado, e nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. Comentário. Essa é uma das maneiras mais significativas nas quais o Um Curso em Milagres se afasta das outras espiritualidades, muitas das quais enfatizam de forma similar a importância do perdão. No curso, Jesus explica que nós perdoamos nossos irmãos pelo que eles não fizeram. Citação: a salvação é, de fato, um paradoxo. Ela apenas te pede que perdoes todas as coisas que ninguém jamais fez, que não vejas o que não existe e que não olhes para o irreal como se fosse realidade. Texto capítulo 30. Comentário. Uma vez que não há mundo, e todos que parecem estar nele são apenas figuras no sonho, não existe ninguém para fazer qualquer coisa que seja. Isso, em última instância, significa que nós perdoamos a nós mesmos pelo que não fizemos. Nós meramente acreditamos termos nos separado de Deus e destruído seu reino. Na verdade, nada aconteceu, e então não existe nada a perdoar. No nível prático das nossas experiências diárias, esquecendo nesse momento que isso é uma ilusão e nós nem mesmo estamos aqui, o perdão significa que você não tirou a paz de Deus de mim. Minha inquietação deriva do pensamento de que você o fez, por suas palavras ou ações. Eu, portanto, perdoo você pelo que você não fez, porque a única pessoa que tira a paz de Deus de mim sou eu mesmo. Citação: o que é o pecado, senão uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? Comentário. O pecado não é um fato, mas um pensamento equivocado, derivado da crença em que o ego nos diz a verdade sobre culpa e punição, e o Espírito Santo mente sobre a inocência do Filho inocente de Deus. Citação: o Espírito Santo não pode punir o pecado. Equívocos ele reconhece e quer corrigi-los todos, conforme Deus lhe confiou fazê-lo. Mas o pecado ele não conhece, nem pode reconhecer equívocos que não possam ser corrigidos. O que pede punição necessariamente está pedindo o nada. Cada equívoco tem que ser um pedido de amor. O que é, então, o pecado? O que poderia ser, senão um equívoco que queres manter escondido, um pedido de ajuda que não queres que seja ouvido e, portanto, queres manter sem resposta? Texto capítulo 19. Citação: a vontade de Deus passa, então, a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. Comentário:
O perdão desfaz o que é falso em nossas mentes, deixando a verdade que sempre esteve presente. A compreensão espantosa da nossa unicidade que vem quando o pecado partiu. Lembre-se desse adorável parágrafo. Citação: o perdão faz com que o mundo venha a ser um mundo de glória, maravilhoso de se ver. Cada flor brilha na luz e cada pássaro canta a alegria do céu. Não existe tristeza e não existe separação aqui, pois todas as coisas são totalmente perdoadas. E o que foi perdoado tem que se unir, pois nada se interpõe entre eles para mantê-los separados e à parte. Os que não têm pecado não podem deixar de perceber que são um só, pois nada existe entre eles que empurre o outro para longe. E no espaço que o pecado deixou vazio, eles se unem como um só em contentamento, reconhecendo que o que é parte deles não foi mantido à parte nem separado. Texto capítulo 26. Comentário. Os parágrafos 2 e 3 discutem os pensamentos que não perdoam, que mantemos contra nós mesmos por termos destruído o céu. Citação: um pensamento que não perdoa é um pensamento que faz um julgamento que ele não questionará, embora não seja verdadeiro. A mente está fechada e não será liberada. Comentário. Quando mantém uma mágoa contra alguém, você está convencido de que seu julgamento é correto e não está aberto à dúvida. Assim, o objetivo primário dos ensinamentos de Jesus no Um Curso em Milagres é ajudar você a duvidar da precisão das suas percepções sobre si mesmo, os outros, ele e Deus. Na passagem que já citei do capítulo 24, abre aspas, aprender este curso requer disponibilidade para questionar cada valor que tu mantens, fecha aspas. Jesus não diz para você diminuir seus valores. Ao contrário, ele diz que a pequena disponibilidade para questionar cada valor é suficiente. Você só precisa permitir alguma dúvida sobre a convicção de que está certo, pois, uma vez que esteja tão convencido, sua mente estará tão fechada que você não vai mais nem mesmo saber que tem uma. O efeito é que o pensamento da separação de Deus, pecado, culpa e medo, é para sempre excluído da consciência. Seu pensamento que não perdoa coloca em movimento a sequência e a mantém como essas sentenças explicam. Citação: o pensamento protege a projeção, apertando as suas correntes de modo que as distorções se tornem mais veladas e mais obscuras, menos acessíveis à dúvida e mais afastadas da razão. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta? Comentário. Lembre-se da nossa discussão sobre o escudo duplo de esquecimento do ego. O segundo escudo, nossa experiência corporal, culmina nos relacionamentos de amor e ódio especial. Eles só têm um objetivo de proteger o sistema de pensamento do ego para que nunca o examinemos e façamos outra escolha. O pensamento que não perdoa me protege de reconhecer a falta de perdão a mim mesmo. Em outras palavras, meu problema é a culpa para a qual não quero olhar, mas negar, projetar e ver em você, certo de que minhas percepções sobre seu pecado estão corretas. As correntes da minha mente, portanto, são apertadas, deixando-a ainda mais aprisionada.
Eu, então, nunca posso acessá-la, e as distorções corporais se tornam cada vez mais veladas e obscuras, conforme sou levado ainda mais para longe do raciocínio da mente certa do Espírito Santo. Nada agora pode vir entre minha raiva e a meta subjacente do ego de perpetuar seu sistema de pensamento de culpa e ataque. Abre aspas. O que poderia se interpor entre uma projeção fixa e o objetivo que ela escolheu como sua meta? Fecha aspas. Citação. A raiva sempre envolve projeção da separação, que deve ser, em última instância, aceita como responsabilidade da própria pessoa, em vez de ser imputada aos outros. Texto capítulo 6. Citação. Entretanto, a projeção sempre vai ferir-te. Ela reforça tua crença em tua própria mente dividida, e seu único propósito é manter a separação. Texto capítulo 6. Sempre que estiveres com raiva, podes estar certo de que formaste um relacionamento especial, entre aspas, abençoado, pelo ego, pois a raiva é a bênção do ego. Toda raiva nada mais é do que uma tentativa de fazer alguém sentir culpado, e essa tentativa é a única base que o ego aceita para os relacionamentos especiais. Texto capítulo 15. Comentário. E agora, o objetivo do ego. Citação. Um pensamento que não perdoa faz muitas coisas. Persegue a sua meta ativa e freneticamente, distorcendo e derrubando o que vê como interferências no atalho que escolheu. Comentário. Em contraste com o perdão, que não faz nada, a falta de perdão freneticamente faz tudo, porque tem que preservar a individualidade do ego. A imagem retratada aqui é de um ser frenético dentro de nós mesmos, que furiosamente tenta proteger sua identidade. Ele alcança sua meta por fazer da mente um lugar amedrontador, impelindo-nos a projetar os conteúdos de culpa da mente no mundo, acreditando então que as coisas acontecem ao nosso redor e a nós. Desesperado para preservar sua identidade, portanto, ele faz todo o possível para sobreviver. Isso requer tremendo esforço e engenhosidade. Os relacionamentos especiais dos quais nos tornamos adeptos. No entanto, esses métodos mostram-se as maiores fontes de dor no mundo. Citação. Ao olhar para o relacionamento especial, é necessário, em primeiro lugar, reconhecer que nele está envolvida uma grande quantidade de dor. Tanto a ansiedade como o desespero, a culpa e o ataque, todos esses estados estão presentes nele, interrompidos por períodos em que parecem ter desaparecido. Texto capítulo 16. Citação. A deturpação é o seu propósito, assim como o meio pelo qual quer realizá-lo. Comentário. Essa é a, entre aspas, meta desejada de que Jesus fala no final do parágrafo 2. A distorção de quem somos como o Filho de Deus e do próprio Deus. O ego primeiro distorce a realidade e então escolhe o meio através do qual essa distorção será protegida, fazendo um mundo de relacionamentos vistos fora da mente. Nós, então, somos forçados, sem misericórdia, a passarmos nossas vidas tentando nos ajustar aos problemas do corpo, física, psicológica e interpessoalmente. Citação. O mundo que vês é apenas um julgamento sobre ti mesmo. Ele absolutamente não existe. No entanto,
o julgamento deposita sobre ele uma sentença, o justifica e faz com que ele seja real. Tal é o mundo que vês, um julgamento sobre ti mesmo e feito por ti. Esse retrato doentio de ti mesmo é cuidadosamente preservado pelo ego. É a sua imagem e ele a ama, colocando-a fora de ti no mundo. E a esse mundo tu tens que te ajustar, enquanto acreditares que esse retrato está do lado de fora e estás à sua mercê. Esse mundo é sem misericórdia, e se estivesse fora de ti, de fato, deverias estar amedrontado. No entanto, foste tu que o fizeste sem misericórdia, e agora, se a ausência de misericórdia parece olhar de volta para ti, ela pode ser corrigida. Texto, capítulo 20. Citação. Ele se lança nas suas tentativas furiosas de esmagar a realidade, sem se preocupar com o que quer que seja que aparentemente contradiga o seu ponto de vista. Comentário. Essa é outra maneira de definir o objetivo do ego: a distorção, se não o despedaçamento da realidade, na insana tentativa de obliterar a identidade de Deus e do seu Filho. Uma vez que ideias não deixam sua fonte, a ideia de um mundo separado, cheio de corpos especiais, é apenas um fragmento sombrio do pensamento original. Eu existo apenas à custa de Deus. Se eu vou estabelecer meu ser como real, preciso sacrificar a realidade de Deus. E um pensamento que não perdoa mantém esse sistema de pensamento no lugar. Além disso, ao perseguir seu objetivo, o ego não se preocupa com nada que fique em seu caminho, que é o motivo pelo qual Jesus nos ensina que o objetivo do ego é o assassinato, assim como é a meta de todo especialismo. Citação. A pena de morte é a meta última do ego, pois ele acredita inteiramente que és um criminoso, tão merecedor da morte quanto Deus tem o conhecimento de que és merecedor da vida. A pena de morte nunca deixa a mente do ego, porque é isso o que ele sempre te reserva no final. Querendo matar-te, como expressão final do seu sentimento por ti, ele permite que vivas apenas para esperar a morte. Ele te atormentará enquanto viveres, mas o seu ódio não será satisfeito até que morras, pois a tua destruição é o único fim em cuja direção ele trabalha e o único fim com o qual ele ficará satisfeito. Texto, capítulo 12. Comentário. Em uma passagem extremamente vívida, no capítulo 24, já citada, Jesus descreve de forma similar essa meta assassina do especialismo. Citação. Mas deixa que o teu especialismo dirija o seu caminho e tu seguirás. E ambos caminharão em perigo, na floresta escura dos que não veem, sem iluminação, a não ser os diminutos vislumbres passageiros dos vagalumes do pecado, que cintilam por um instante para logo apagarem-se, cada um com a intenção de conduzir o outro a um precipício inominável e de lá lançá-lo para baixo. Pois o que pode deleitar o especialismo se não matar? O que busca ele, além de ver a morte? Aonde conduz, senão à destruição? Texto, capítulo 24. Comentário.
Nós tentamos destruir qualquer coisa que suspeitamos que esteja impedindo a defesa do nosso sistema de pensamento. Na sentença 2, Jesus disse que iríamos aniquilar qualquer coisa que víssemos como interferindo com o nosso caminho escolhido. Aqui ele diz como não nos preocupamos com nada nem com ninguém. A fonte da nossa culpa, pois profundamente alojado em nossas mentes, está o pensamento de como temos usado e manipulado a todos egoisticamente. Nós não vemos os outros como lembretes da nossa unicidade, mas como ameaças e rivais. Nosso pensamento distorcido, portanto, nos diz que se nós não negociarmos com eles, nossa felicidade será posta em perigo. Se o fizéssemos à nossa maneira, iríamos lidar com os outros atacando-os de forma direta, ódio especial. Mas, se precisarmos ser mais sutis, nós simplesmente os manipularemos através da culpa do amor especial. Citação: pois ele, o ego, preferiria atacar diretamente e evitar o adiamento do que realmente quer. Entretanto, o ego toma conhecimento da, entre aspas, realidade conforme a vê e reconhece que ninguém poderia interpretar o ataque direto como amor. Entretanto, tornar culpado é ataque direto, embora não pareça ser. Texto, capítulo 15. Comentário: essa insanidade começa com um relacionamento especial original. Nós precisamos do que Deus tem e, portanto, ele tem que ser morto. Ideias não deixam sua fonte, e como o pensamento de matar Deus é a fonte, nós não podemos deixar de encenar repetidamente aquele pensamento em nossas projeções, como nos recordamos. Citação: pensas que é mais seguro dotar o pequeno ser que fizeste com o poder que arrebataste da verdade, triunfando sobre ela e deixando-a impotente. Vê quão exatamente esse ritual é encenado no relacionamento especial. Um altar é erigido entre duas pessoas separadas, no qual cada uma busca matar o seu ser e instaurar em seu corpo um outro ser que tire o seu poder da sua morte. Muitas e muitas vezes esse ritual é encenado. O relacionamento especial tem que ser reconhecido pelo que é. Um ritual sem sentido, no qual a força é extraída da morte de Deus e investida em seu assassinato. Texto, capítulo 16. Comentário: nossa culpa não nos permite reconhecer o especialismo pelo que é. E se não podemos olhar para o que nossos corpos fazem, como podemos jamais nos lembrar da decisão da mente? Portanto, precisamos reconhecer que a culpa em relação às nossas ações é uma defesa. Outra parte da estratégia do ego para nos impedir de lançar um vislumbre sobre nosso comportamento, revelando-o como apenas uma sombra da culpa da mente em relação à separação. O propósito da mente certa para o mundo, portanto, é ser uma sala de aula refletindo de volta para mim o que o ego faz na minha mente. Se eu me sentir culpado em relação ao meu comportamento, meus relacionamentos especiais de manipulação e ilusão, seria impossível pedir ajuda a Jesus. Lembre-se de que a culpa cega, pois ela torna impossível
ver verdadeiramente. Quando me sinto culpado e peço ajuda ao ego para aliviar minha dor através da projeção, isso não desfaz a culpa na mente, que é a verdadeira causa da dor. Pedir ajuda a Jesus, no entanto, significa desfazer a culpa como sua fonte. Ele me ajuda a olhar para o que eu acredito, que sou culpado no mundo, e ver isso como uma sombra da culpa secreta na minha mente. Só então posso olhar tanto para a culpa externa quanto para a interna, vendo-as como uma ilusão, permitindo que elas desapareçam. Os próximos 2 parágrafos explicam esse processo de perdão e cura. Citação: o perdão, por sua vez, é quieto, e na quietude nada faz. Comentário: o que está acima vem do início do Salmo 46. Abre aspas. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Fecha aspas. Ficar quieto silencia os gritos estridentes do ego e, nas lições que virão, vamos ver com que frequência Jesus fala da nossa quietude. Assim, o perdão, entre aspas, na quietude nada faz, pois fazer não vem da criação de Deus ou da correção do Espírito Santo, mas se origina na crença do ego de que destruiu Deus. Isso é entre aspas, fazer muito pesado, exigindo que, entre aspas, façamos como loucos para nos protegermos de sermos destruídos. No entanto, Jesus nos diz que não precisamos fazer nada além de olharmos quietamente com Ele para o irmão que tentamos condenar pelo nosso pecado e culpa. Citação: eis aqui o Filho de Deus. Olha para a sua pureza e para. Em quietude, olha para a sua santidade e dá graças ao seu Pai, porque nenhuma culpa jamais o tocou. Vamos olhar para Ele juntos e amá-lo, pois no amor a Ele está a tua inculpabilidade. Olha apenas para ti mesmo, e o contentamento e a apreciação pelo que vês banirão a culpa para sempre. Texto, capítulo 13. Comentário: para resumir, o perdão não faz nada, nem Jesus, o Espírito Santo ou nossas mentes certas. Eles meramente olham para a falsidade e percebem que ela não teve efeitos sobre a santidade do Filho de Deus. Citação: não ofende nenhum aspecto da realidade, nem busca distorcê-la para encaixá-la em aparências que lhe agradem. Apenas olha e espera, e não julga. Comentário: essa última sentença é a essência do perdão. Ele meramente olha para o sistema de pensamento do ego e espera pacientemente que mudemos nossas mentes e, acima de tudo, não julga. Ele não condena os egos dos outros ou a nós mesmos, mas diz, abre aspas, esse não é um pensamento tolo? Não é esse comportamento tolo que vem de um pensamento tolo? Não é mau, pecaminoso ou perverso. Apenas tolo, porque não vai nos dar o que queremos, mesmo que insistamos que vai funcionar, quando secretamente sabemos que não vai. Fecha aspas. O perdão, portanto, é o simples olhar que desfaz o pecado, enquanto nós o levarmos a sério. Dar a ele efeitos que não tem. Solidifica sua existência em nossas mentes. Perdão
e o milagre são nomes diferentes para o mesmo processo de olhar sem julgamento para o sonho de separação do ego, no qual ele fez o mundo à sua própria semelhança odiosa, dessa forma, entre aspas, ofendendo a realidade do amor. Citação: o milagre estabelece que tu estás sonhando um sonho e que o seu conteúdo não é verdadeiro. Esse é um passo crucial para lidar com ilusões. Ninguém tem medo delas quando percebe que as inventou. O medo mantinha-se em seu lugar porque ele não havia visto que era o autor do sonho e não uma de suas figuras. Ele dá a si mesmo as consequências que sonha ter dado a seu irmão. E é apenas isso o que o sonho juntou e ofereceu a ele, para mostrar-lhe que os seus desejos foram realizados. Assim, ele teme o próprio ataque, mas o vê nas mãos de outrem. Como vítima, sofre em função dos efeitos do ataque, mas não do que o causou. Ele não foi o autor do próprio ataque e é inocente em relação ao que causou. O milagre nada faz senão mostrar-lhe que ele não fez nada. Texto, capítulo 28. Citação: aquele que não quer perdoar tem que julgar, pois tem que justificar o seu fracasso em perdoar. Comentário: entre aspas, julgamento, nessa passagem, é um sinônimo de pensamento que não perdoa. Quando não perdoo a mim mesmo, protejo essa falta de perdão por não perdoar a culpa e não deixar ninguém mais fora da mira. Assim, vejo meus pecados em você e, em vez de desfazê-los em mim mesmo, tento conseguir seu desfazer punindo você, o pecador. Eu não desfaço nada, no entanto, pois bem dentro de mim reforço o pecado em minha mente e assim minha necessidade de julgar, criticar e encontrar falhas. Lembre-se dessa importante passagem que expõe implicitamente as mentiras do ego, que são mascaradas como santo martírio. Na verdade, esses mártires apenas condenam outros através dos seus sofrimentos inocentes. Citação: a necessidade de que o mundo escape da condenação é uma necessidade que aqueles que aqui habitam estão unidos para compartilhar. No entanto, eles não reconhecem a sua necessidade comum, pois cada um pensa que se fizer a sua parte, a condenação do mundo cairá sobre ele. E é isso que percebe como se fosse a sua parte na libertação do mundo. A vingança tem que ter um foco. De outro modo, a faca do vingador ficará em sua própria mão e apontada para ele mesmo. E ele precisa vê-la na mão de um outro para poder ser a vítima de um ataque que não escolheu. E assim sofre com os ferimentos feitos por uma faca que um outro segura, mas não ele mesmo. Esse é o propósito do mundo que ele vê. E, encarado dessa maneira, o mundo provê os meios através dos quais esse propósito parece ser cumprido. Texto, capítulo 27. Comentário: essa dinâmica de mártir serve a um modelo para tudo o que fazemos. Em vez de reconhecermos nosso pecado, a faca do pecado em nossa mão manchada de sangue, o vemos em alguma outra pessoa. Nossa dor se torna a testemunha, a raiz etimológica de mártir, para o pecado de outra pessoa.
Assim, o mundo pecaminoso justifica nosso pensamento que não perdoa. A face do assassino por trás da face de inocência. Citação. Mas aquele que quer perdoar a si mesmo tem que aprender a dar boas-vindas à verdade exatamente como ela é. Comentário. Nós apenas precisamos aceitar a verdade, já que é mantida em nossas mentes certas pelo Espírito Santo. Perto do fim do livro de exercícios, vem uma linha maravilhosa refletindo essa passagem. Abre aspas. Estamos preocupados apenas em darmos boas-vindas à verdade. Fecha aspas. Livro de exercícios, parte 2, 14. Nós damos boas-vindas à verdade por darmos as costas à inverdade do ego, renunciando à sua ilusão, pois agora queremos a verdade e apenas a verdade. Citação. Assim sendo, não faças nada e deixa o perdão te mostrar o que fazer através daquele que é o teu guia, teu salvador e protetor, forte em esperança e certo do teu êxito final. Comentário. Isso é similar a, entre aspas, eu não preciso fazer nada do texto. E não significa que você não faz nada de forma comportamental. Em vez disso, você deixa o Espírito Santo guiá-lo. Isso não significa que ele lhe diz especificamente o que fazer, embora essa possa ser sua experiência, pois seu amor simplesmente se estende através de você e seu corpo expressa na forma o conteúdo do seu amor. A seguinte passagem é familiar para nós. Citação. Fazer qualquer coisa envolve o corpo. E se reconheces que não precisas fazer nada, terás retirado o valor do corpo da tua mente. Fazer nada é descansar e fazer um lugar dentro de ti, onde a atividade do corpo deixa de exigir atenção. A esse lugar, o Espírito Santo vem e lá habita. Esse centro de quietude, no qual tu nada fazes, permanecerá contigo, dando-te repouso em meio a todas as tarefas trabalhosas às quais fores enviado. Pois, a partir deste centro, serás dirigido quanto ao modo como deves usar o teu corpo sem pecado. Texto, capítulo 18. Citação. Ele, o Espírito Santo, já te perdoou, pois essa é a sua função, dada por Deus. Agora é preciso que compartilhes a sua função e perdoes aqueles que ele salvou, cuja impecabilidade ele vê e a quem honra como o Filho de Deus. Comentário. Assim como fomos perdoados pelo Espírito Santo pelo que nós não fizemos, somos solicitados a compartilhar esse mesmo perdão com outros, reforçando a verdade da expiação em nós mesmos e em todos os nossos irmãos. Nós concluímos com essa inspiradora passagem do texto, descrevendo a extensão do perdão do Espírito Santo através de nossas mentes curadas, conforme levamos os pensamentos escuros de culpa à sua luz radiante. Citação. O que pode ser, senão uma bênção universal, o fato de olhares com caridade para o que o teu Pai ama? A extensão do perdão é a função do Espírito Santo. Deixa isso a Ele. Permite que a tua preocupação seja apenas a de dar a Ele o que pode ser estendido. Não guardes segredos escuros que Ele não possa usar, mas oferece-lhe as dádivas diminutas que Ele pode estender para sempre.
Ele tomará cada uma e fará dela uma potente força em favor da paz. Ele não negará nenhuma bênção a ela, nem a limitará de forma alguma. Ele unirá a ela todo o poder que Deus lhe deu para fazer com que cada pequena dádiva de amor seja uma forma de cura para todos. Cada pequena dádiva que ofereces ao teu irmão ilumina o mundo. Não te preocupes com a escuridão. Olha para longe dela, na direção do teu irmão, e permite que a escuridão seja dissipada por aquele que conhece a luz, o Espírito Santo, e a deposita gentilmente em cada sorriso quieto de fé e de confiança com o qual abençoas o teu irmão. Texto, capítulo 22.